Hoje falaremos sobre um milagre no nome de Jesus. Um milagre no nome de Jesus. O livro de Atos, nós temos falado muito sobre ele, porque ele narra exatamente a ação do Espírito Santo na história. Nós fizemos a exposição do capítulo 1 de Atos, antes do Pentecostes. A igreja se reunia, a igreja congregava e a igreja buscava o Espírito Santo. No capítulo 2, no dia de Pentecostes, a igreja recebe o enchimento, o revestimento do Espírito Santo. Essa igreja agora, ela está firmada, revestida, cheia do poder do Espírito Santo. Agora no capítulo 3, essa igreja, ela vai romper, ela vai sair, e agora ela vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, antes de subir, ele disse que o Evangelho seria pregado primeiro em Jerusalém, e é em Jerusalém exatamente o contexto em que estamos no capítulo 3. O capítulo 3 de Atos é o primeiro milagre registrado. Talvez exista outros que não foram registrados, mas este é o primeiro milagre registrado, depois que o Espírito Santo desceu, depois que o Espírito Santo encheu aquele povo. 2 discípulos dos que estavam entre os 120, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles iam para o templo à hora da oração. Vamos ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se colocou em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos ficar por aqui, depois nós faremos a leitura de outros textos. Pedro e João, 2 discípulos, 2 apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles vão ao templo, o mesmo templo que Herodes havia construído. Lembrando que esse templo não é o templo de Salomão, porque o templo de Salomão havia sido destruído na dispersão do povo, levado estes cativos no império da Babilônia. Quando este povo volta da Babilônia, 70 anos depois, eles edificam um novo templo, um templo relativamente menor. Esse templo, que é o segundo, ele foi também destruído, e agora nós temos um terceiro templo, que Herodes o Grande havia construído. Herodes, ele fez um templo maior, e ele criou algumas repartições, principalmente externas, para receber uma população mais massiva, não apenas pessoas
religiosas, mas também uma grande quantidade de pessoas à sua volta. Só para vocês terem ideia, esse templo, ele tinha o que era chamado átrio ou pátio dos gentios. Era um lugar externo e reservado para aqueles que não eram judeus. Esses gentios que ficavam no pátio externo, era ali que normalmente tinha câmbio de moedas, era ali que normalmente tinha venda até de animais. Vocês devem se lembrar que quando Jesus chega e vê aquelas pessoas vendendo animais ali, ele fica um tanto revoltado com toda aquela situação, e ele repreende todo mundo que estava no templo. Depois que passa o átrio ou o pátio dos gentios, nós temos uma grande porta, um portal de bronze do Corinto, ou de Corinto, a cidade de Corinto, que foi importado por Herodes, e ele fez uma grande porta. Essa porta era chamada Formosa, e não é formosa à toa, não, é formosa porque ela era fenomenal, muito linda. E essa porta toda de bronze, ela praticamente dividia o átrio dos gentios para o pátio das mulheres. Então você sai do pátio maior para um pátio mais restrito, onde tinha apenas mulheres, porque as mulheres não cultuavam junto com os homens. Essas mulheres ficavam ali, mas passando a porta formosa, já poderíamos considerar o lugar mais religioso, um lugar mais restrito. Para cada porta ficava todo mundo, para depois da porta, só aqueles que verdadeiramente iam prestar algum tipo de culto ou de sacrifício. Passando o átrio das mulheres, nós vamos afunilando até chegar às escadarias do templo, onde ficava os homens que cultuavam, prestavam seus serviços, o sacerdote oferecia sacrifícios, fazia orações e assim sucessivamente. Por que é importante a gente ter esse entendimento para dividir o templo? Porque se você tem esse entendimento, você sabe exatamente o caminho que Pedro e João fizeram. No capítulo 1, no versículo 1 que nós lemos, eles subiam para o templo, a hora da oração. A oração não era feita no pátio dos gentios, a oração não era feita no pátio das mulheres, a oração era feita depois das mulheres. A oração era feita na parte externa do templo, mas não na parte dos gentios. Ali, na hora da oração, normalmente, os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Os sacerdotes, ou os judeus, tinham 3 períodos de oração. O período das 9 horas, que era chamada de hora terceira, né? Eles também tinham o período de meio-dia, e eles tinham o período da hora nona. Então era a terceira hora, a sexta hora e a nona hora. 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. 9 da manhã era oferecido incensos, meio-dia era oferecido libações, e 15 horas era oferecido o sacrifício da tarde, para finalizar o período do dia. Todas 15 horas era feito um sacrifício diário do cordeiro. Você deve se lembrar mais ou menos o texto que diz que Jesus morreu na hora nona. Por que Jesus morre na hora nona? Porque na hora nona, 15 horas, o cordeiro do templo era imolado como sacrifício para perdão daquele povo. Jesus escolheu a mesma hora para mostrar que o cordeiro que morre e tira pecado não é o do templo, era ele mesmo. Jesus então escolhe as 15 horas para morrer, porque todo dia 15 horas um cordeiro morria. Aquele cordeiro imolado que representava o sacrifício e perdão dos pecados daquele povo, Jesus agora morre para mostrar a todos que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João e Pedro, eles estão caminhando para o templo, na hora da oração a nona,
E quando eles atravessam o pátio dos gentios e estão avançando para a porta principal, chamada Formosa, ele olha para um homem coxo que estava ali. O versículo 2 fala que ele era trazido todos os dias para a porta daquele templo. E ali aquele coxo pedia esmolas. Esse coxo, ele é uma representatividade. Esse coxo, ele mostra a situação miserável, não apenas dele, mas de todos nós. Esse coxo, ele representa muito mais do que uma pessoa necessitada. Esse coxo representa a própria raça humana. A raça humana, essa raça humana caída, essa raça humana incapaz, essa raça humana dependente, insuficiente, é essa raça humana que precisa de ajuda mútua, é essa raça humana que não consegue fazer nada por si mesma, é essa raça humana que já nasceu doente pelo pecado, é essa raça humana que vive pedindo esmola, pedindo alguma coisa para viver e nada está feliz e nem satisfeito. Esse coxo representava representava você. Esse coxo representa aqueles que estão nas trevas do pecado, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão na porta, esperando uma oportunidade de alguém lhe estender a mão. Essa raça humana que não tem força por si mesma de andar sozinha, não tem força por si mesmo de se salvar sozinha. Essa raça humana, ela está aqui representada por esse coxo. Ele, o coxo, até tem algum tipo de contato com algo que é religioso, porque afinal de contas ele estava exatamente na porta que dividia o átrio dos gentios para o átrio religioso das mulheres. A raça humana até tem algum contato religioso. Ele ouve uma palavra aqui, uma palavra ali, ele ouve falar de Jesus aqui, ele ouve falar de Jesus ali, ele ouve uma canção gospel aqui, outra canção gospel ali, mas ela ainda continua doente, ela ainda continua prostrada, ela ainda continua carente, ela ainda continua mendigando, ela ainda precisa de socorro, ela ainda precisa de ajuda. A pergunta agora é: como ajudar a raça humana? Como ajudar o coxo pecador? Como ajudar as pessoas que estão caídas? É na figura de João e é na figura de Pedro que a igreja se encaixa. Porque os dois, quando encontraram o coxo e ele estendeu as mãos pedindo esmola, o texto fala que eles, João e Pedro, olhou atentamente, fintando ele, disse: olha para nós. Eles chamam a responsabilidade. Olhar para nós em nenhum momento é chamar a glória para si. Olhar para nós em nenhum momento é chamar a atenção para si. Olhar para nós é dizer: foque no que é importante. Tire os olhos do que não presta, tire os olhos do que não vai salvar você. O dinheiro não vai ajudar você, o dinheiro não fará nada por você, mas eu tenho algo que pode mudar a sua vida, eu tenho algo que pode mudar o seu destino. E o que é? Não é ouro, não é prata, é o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós como igreja não entendermos que a igreja não pode oferecer à raça humana entretenimento, mas Jesus. Como é que a igreja brasileira, a igreja mundial está se perdendo? Porque a igreja hoje não oferece mais Jesus, a igreja oferece ouro, a igreja oferece status, a igreja oferece um lugar bacana, a igreja oferece conforto, a igreja oferece entretenimento, a igreja oferece show, a igreja oferece espetáculo, a igreja oferece tanta coisa, mas o nome de Jesus está sendo deixado de lado. Se tirar o nome de Jesus da igreja, não pode ser chamada de igreja, porque só o nome de Jesus deve ser levado e carregado pela graça, pela vida da igreja.
Pedro e João disse: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus, é em nome de Jesus, levanta e anda. Não é no nome de João, não é no nome de Pedro, não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. A igreja não é movida pelo meu nome, a igreja é movida pelo nome de Jesus. A igreja avança não é no meu nome, a igreja avança em nome de Jesus. A igreja só vai chegar longe se for no nome de Jesus. A igreja só chegou até aqui porque chegou em nome de Jesus. Não tem louvor se não tem o nome de Jesus, não tem pregação se não tem o nome de Jesus. Nada se faz sem o poderoso nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele tem um nome que está acima de todo nome, e é neste nome que João, é neste nome que Pedro anuncia a cura e o milagre para este coxo. No versículo 7, retornando ao capítulo 3, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Uma palavra foi liberada, o nome de Jesus foi anunciado, mas foi as mãos de Pedro que sustentou, que levantou aquele homem. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? Não havia poder nenhum nas mãos de Pedro, nenhum. O poder sempre estará no nome de Jesus. Não havia nada de especial no gesto de Pedro, nas mãos de Pedro, mas Pedro tomou ele pelas mãos, ele liberou a palavra. O nome de Jesus é que operou o milagre, mas existiu uma mão que se estendeu. Enquanto nós como igreja não entendermos que nós devemos sempre estender a mão para o caído, a gente esqueceu o que é o Evangelho. Eu como igreja, você como igreja, precisa entender que devemos estender a mão para quem está caído. Tem muito coxo no pecado esperando ouvir o nome de Jesus, mas eles também estão esperando o estender das nossas mãos. Não adianta apenas dizer em nome de Jesus, levanta e anda, virar as costas e deixar ele para trás. Não adianta apenas pregar o evangelho da fé sem demonstrar o evangelho das obras. Não adianta apenas dizer que Jesus cura sem dar a assistência para o curado continuar a sua jornada. Não adianta sair por aí pregando e falando de Jesus e deixar essas pessoas coxas por si mesmas. Elas precisam de ajuda, elas precisam de uma mão. Você tem uma mão que precisa se estender para alguém. Não é só falar de Jesus, é demonstrar o amor de Jesus por ela. Aleluia. Porque falar do amor sem demonstrá-lo não retrata o evangelho que Jesus nos ensinou.
Falar do poder sem demonstrar a piedade, a graça, não representa o amor que Jesus nos ensinou. Ele estendeu as mãos, aquele coxo agarrou as mãos de Pedro com toda a certeza, e o texto fala que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Que coisa poderosa! O texto é muito claro em dizer que esse homem nunca andou na vida, mas ele, com certeza, há mais de 40 anos, agora ele tem a oportunidade de experimentar pela primeira vez o que era andar. Tem gente que nasceu no pecado, vive no pecado, mas não vai morrer no pecado. Ele ainda vai experimentar coisas novas, grandes e firmes, que Deus preparou para ele. Glória a Deus. Diz a Bíblia que esse homem agora estava de pé, com seus tornozelos firmes, seus pés firmes. E o texto no versículo 8 fala que ele começou a saltar. Glória a Deus. Eu tenho convicção que o salto deste homem foi uma comprovação daquilo que ele havia recebido. E não há comprovação maior em dizer e viver e andar na presença de Deus. Quantos de nós vivíamos como este coxo, mas quando o nome de Jesus chegou até nós e nos salvou, firmou os nossos pés, nós fomos saltando contar para os nossos pais, nós fomos saltando contar para a nossa família, nós fomos saltando contar para os nossos amigos e declarar que hoje não somos mais coxos, hoje somos um homem e uma mulher diferente na presença de Deus. O salto era a confirmação que estava Deus operando. O salto era a confirmação que Deus estava curando. Ele não só saltou, diz o texto, que ele passou a andar. Ele não só andou, mas ele entrou com eles no templo. Ele não só entrou no templo, mas ele já entrou louvando a Deus. Oh, glória a Deus. Isso é muito impressionante, sabe por quê? Porque Pedro e João não estendeu as mãos para aquele homem, para que aquele homem olhasse para eles. Pedro e João estendeu as mãos para aquele homem, para que aquele homem olhasse para Cristo. Hoje, infelizmente, eu preciso dizer, nós temos uma pequena parcela de líderes que falam de Jesus e que estende a mão para alguém para escravizar essa pessoa para ele. Lembra de onde te tirei? Quem tirou não foi Jesus, foi ele. Lembra de tudo que eu fiz por você? Quem fez não foi Jesus, foi ele. O narcisismo espiritual toma conta, e agora você fica debaixo de uma opressão. Oh, meu Deus do céu. E essa pessoa agora não pode andar para onde quer, não pode fazer o que quer, ele tem que prestar continência, obediência eterna ao homem, e não a Deus. Pedro e João não chegou para ele e disse: a partir de hoje vocês são meus servos, vocês vão ter que me honrar agora, hein? Vocês vão ter que me honrar, porque foi eu que estendi a mão para você, foi eu que fiz isso por você. Se eu não tivesse passado aqui do templo, se eu não tivesse vindo na porta formosa, ai de você, você teria morrido. Não, não e não. Quem fez foi Cristo. Quem merece honra é Cristo. Quem merece ser adorado é Cristo. Ele entrou no templo, não foi para louvar Pedro. Ele entrou no templo, não foi para louvar João. Ele entrou no templo para louvar a Deus que o salvou e o curou dos seus pecados. Você não veio aqui por causa de mim. Você entrou nesse lugar por causa de Deus. Você veio aqui porque você foi impelido pelo Espírito Santo. Talvez você não veio saltando de alegria, talvez você não veio vibrante de felicidade, mas você está aqui aos trancos e barrancos, mas louvando a Deus.
E eu sinto Ele nesta palavra e quero te pedir em nome de Jesus, se você puder falar para umas 2 pessoas próximas a você, fala assim: nunca deixe de louvar a Deus. Esse é o recado do Espírito Santo para algumas pessoas aqui. Nunca deixe de louvar a Deus. Nunca deixe de louvar a Deus. Tem dia que você vai chegar aqui saltando, tem dia que você vai chegar aqui arrastado, tem dia que você vai entrar aqui vibrando, mas tem dia que você vai chegar aqui amuado. Mas louvar a Deus, ninguém vai tirar isso de você. Sabe o que é a proposta do diabo? Te afastar da igreja, te afastar da presença do Senhor, fazer você desistir da vida, fazer você desistir de tudo. Mas você veio andando para louvar a Jesus, e esse mesmo Jesus que te trouxe para estar aqui, é o mesmo Jesus que vai te levar além daqui. Ele vai te sustentar, seus pés vão estar firmados, e o diabo não vai te destruir, porque maior é o que está em nós, maior o que está em você, do que o que está no mundo. Louvado seja aquele que vive, louvado seja aquele que reina para todo sempre, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 9, o povo viu aquele homem ex-coxo, vamos chamá-lo assim, andando e louvando a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola, assentado na porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceram. E no versículo 11, apegando-se ele a Pedro e João, presta atenção, existe uma grande diferença de se apegar a alguém, de idolatrar alguém. Existe uma grande diferença de se apegar a alguém e ficar dependente deste alguém. Se apegar a alguém é reconhecer o que este fez por você. Se apegar a alguém é entender com gratidão no coração que estes foram instrumentos de Deus sobre a sua vida. É normal você se apegar a alguém. Tem gente que se apega ao líder, tem gente que se apega ao pastor, tem gente que se apega a amigos dentro da igreja, e isso é perfeitamente saudável, não tem problema nenhum. Seria muita hipocrisia da minha parte eu pegar esse microfone e dizer: você não pode se apegar a mim. Como é que eu vou gerenciar os seus sentimentos? Como é que você vai gerenciar tudo isso? Não dá. Se apegar é uma coisa natural, é próprio do ser humano. Todos nós somos seres sociáveis e sempre nos apegamos a alguém. Mas preste muita atenção, esse coxo estava apegado-se a Pedro e a João, mas esse coxo louvava a Deus. Você pode se apegar a mim, mas o louvor é sempre para Deus. Você pode se apegar aos pastores aqui, mas o louvor é sempre para Deus. A honra, a glória é sempre para Deus. No versículo 12. Não, eles estavam apegados, 11. A Pedro e João, o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. É muito importante a gente entender aqui o lugar onde eles estavam. O pórtico de Salomão, aonde era esse lugar? O pórtico era uma espécie de alpendre de área aberta, sustentada por algumas colunas, ou área aberta não, área fechada, era coberto, sustentado por algumas colunas, e ficava ao lado leste do átrio dos gentios. O pórtico do Salomão não ficava dentro do templo, o pórtico de Salomão ficava na parte externa do templo. Então vamos lá, Pedro e João, eles passam pelo átrio dos gentios,
passam pela porta formosa, o coxo se levanta, ele entra no templo, lá ele louva, lá ele cultua, o povo fica todo admirado. Pedro e João, vendo aquele estardalhaço todo, eles foram se retirando do templo, voltando para trás, e agora eles chegam na parte dos gentios, que era a parte mais aglomerada, e era a parte mais cheia do templo. Quando eles chegam no pórtico de Salomão, e por sinal, esse pórtico de Salomão foi o lugar que Jesus pregou. Lá em João capítulo 10, versículo 23, os fariseus inquiriram Jesus acerca da sua messianidade, ou seja, eles perguntaram para Jesus: você é filho de Deus ou não é? Você é Deus ou não é? E Jesus, em João 10, 23, conta a história da ovelha e daqueles que ele, o Pai, lhe deu. E ele, Jesus, fala abertamente acerca da unidade entre ele e o Pai. E eles dizem assim, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, todos os religiosos pegaram pedras para tentar matar Jesus no pórtico de Salomão, ou seja, naquele lugar duvidaram da messianidade de Jesus, e é naquele lugar que agora Pedro e João vai pregar seu discurso mais poderoso, dizendo acerca da messianidade de Jesus. No lugar onde Jesus foi duvidado, é o lugar onde Jesus agora estava sendo glorificado. Tem lugar que Jesus vai ser rejeitado, mas tem lugar que o nome dele será glorificado. No pórtico de Salomão, o povo se aglomerou. Versículo 12, Pedro se dirigiu ao povo: israelitas, por que vocês, ou por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha só a humildade de Pedro e João. O povo ficou assustado, atônitos, o coxo agora de pé, saltando e louvando, o povo olhando para eles, com aquele olhar de admiração, com aquele olhar, como se dissesse: esses dois homens, uau, são homens de Deus, são cheios do Espírito Santo, esses dois homens são uma espécie de Deus aqui na terra. Aqueles homens olhavam para João e para Pedro com um olhar de veneração, mas Pedro e João, falando com eles, dizendo: vocês estão olhando para nós, mas não fomos nós que fizemos nada. Vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa, mas eu não fiz nada. Ainda continua afirmando: o Deus de Abraão. Versículo 13, olha só como Pedro, ele tira de si os olhos e coloca os olhos em Deus. Ele tira os olhos do povo que estava olhando para eles e coloca em Deus. Ei, não fomos nós que fizemos, mas o Deus de Abraão. Não fomos nós que curamos, mas o Deus de Abraão. Não fomos nós que fizemos nada, foi o Deus de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aqui Pedro começa a pregar. No versículo 14, vocês negaram o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Vocês trocaram Jesus por Barrabás. 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e nós somos suas testemunhas. Versículo 16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós.
Pedro estava dizendo para aquele povo: não fomos nós que fizemos nada, quem fez foi o Deus de Abraão. Não somos nós que fizemos nada, mas foi o poderoso nome de Jesus quem fez. Foi a fé que este homem teve no nome de Jesus, que ele se levantou, saltou e andou, e agora tem saúde perfeita. Por que perfeita? Porque o nome de Jesus, tudo que faz de forma perfeita. Este nome levantou esse homem, foi este nome que colocou ele de pé. E agora Pedro está atestando o poderoso nome de Jesus diante de todos. 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Fizeste o quê? Matou Jesus, trocou ele por Barrabás. Pedro disse: eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas, eu abro um parênteses, irmãos, o fato de os israelitas terem trocado Jesus por Barrabás, matado Jesus na cruz, o fato de ter sido por ignorância, não anula sua culpa e seu pecado. Tem muitas pessoas que pensam que pecar por ignorância o isentará da condenação. Não. Pecado por ignorância requer arrependimento como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. Vocês pecaram por ignorância, eu sei. Fecha o parênteses e continua a leitura. Como também vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaram pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Agora olha o que Pedro fala no versículo 19: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados. Eu sei que foi por ignorância, mas ainda assim se arrependam, se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados. Milagres devem conduzir ao arrependimento. Milagres são plataforma que leva o nome de Cristo ser glorificado. Milagres não é o fim, mas o meio pelo qual o evangelho é anunciado. Uma igreja que foca em milagres, sem entender que é o nome que tem que ser anunciado, não entendeu nada do que é evangelho. Milagre não é o meio, milagre não é o fim, milagre não é o foco é o arrependimento dos pecados, o foco é o poderoso nome de Jesus e a salvação que só Ele pode dar. Pedro podia aproveitar o momento e fazer o seu marketing pessoal. Pedro podia aproveitar o momento e falar sobre métodos de curar. Pedro podia aproveitar o momento e vender um e-book digital de como fazer milagres. Pedro podia aproveitar o momento e construir um curso online de como levantar o coxo, ou os coxos da vida. Pedro podia aproveitar o momento e trazer toda a atenção daquele povo para si. Pedro poderia aproveitar o momento e não falar de pecado, porque falar de pecado assusta demais. Pedro podia aproveitar o momento que tinha tanta gente, e todo mundo ali aberta, sedenta, atenciosa para ele, e não tocar nesse assunto, porque até isso, hoje em dia, é proibido de falar em alguns lugares. Não fala de pecado não, principalmente no culto de domingo, assusta o povo vem para a igreja, e de repente você começa a falar de pecado, essas coisas, muda o discurso, muda o tom, muda a palavra, fala que você vai vencer, fala que você é campeão, fala que você é vencedor, é aquele hino lá. Fala que você é a menina dos olhos de Deus, fala que você é amado, fala que você é lindo, linda.
nada contra essas coisas, mas a mensagem do Evangelho, ainda na sua essência, é arrependei-vos. A mensagem do Evangelho ainda é arrependei-vos. Foi a mensagem que João Batista pregou, foi a mensagem que Jesus pregou, foi a mensagem que os apóstolos pregaram, foi a mensagem que os pais da igreja pregaram, e é a mensagem que nós devemos pregar: arrependei-vos. A palavra arrependei-vos é metanoia. Metanoia é mudança de mente. A palavra convertei-vos é epistropé, que é mudar de direção. Sabe o que Pedro estava dizendo para aquele povo? Muda o jeito de você pensar a vida, muda a direção que vocês estão vivendo. Arrependimento é necessário, conversão é necessário, porque só assim seus pecados serão cancelados. Se você não muda a mente, se você não muda a rota, o pecado continua. Mas se você muda a mente, pensa em Jesus e muda a direção dos seus caminhos, seus pecados são cancelados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. Pedro está dizendo no verso 20, vai chegar um tempo novo para este povo, vai chegar um tempo novo para essa família. Por quê? Porque vocês vão mudar a rota hoje, e o nome de Jesus será glorificado. Eu falo em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, para algumas pessoas aqui. Se você não mudar a mente, se você não se posicionar, se você não mudar a rota, nunca haverá tempos de refrigério. Mas se você hoje sair daqui comprometido, se prepare, haverá um tempo novo na sua vida, na sua casa. Há refrigério de Deus chegando para cancelar seus pecados. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, é o Evangelho, irmãos, não dá para fugir disso. Como é que eu vou pregar outra coisa diferente do que está escrito? Como é que eu vou falar, anunciar outra coisa do que está escrito? O Evangelho ainda é arrependimento, o Evangelho ainda é conversão, o Evangelho ainda é pecado cancelado, é tempo de refrigério. Pedro então, ele conclui o seu sermão no versículo 26, e no capítulo 4, e eu vou concluir, agora é a conclusão. Capítulo 4, versículo 1, enquanto Pedro e João pregavam, falavam para o povo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus chegaram para prendê-los, porque aquilo que Pedro e João começou a pregar, ofenderam eles. Preste atenção nisso aqui. Aquilo que Pedro e João começou a pregar, ofenderam aqueles homens, sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, principalmente quando Pedro falou que Jesus ressuscitou. Aí os saduceus ficaram doidos da vida. Eles então, anunciando o Evangelho, como deve ser, trouxe incomodação em parte da religiosidade daquele templo. O texto fala que eles se valeram da força para tirar Pedro, para tirar João daquela multidão. Só que o texto fala no versículo 4, muitos porém, dos que ouviram a palavra, oh meu Deus, a aceitaram, e subindo o número de homens a quase 5.000, glória a Deus. Agora foque aqui. Muitos, vendo o milagre, ficaram admirados. Muitos, vendo o milagre, ficaram atônitos. Só que o texto no versículo 4 fala, muitos porém, ouviram a palavra, e aceitaram a Cristo Jesus. Agora eu afirmo, milagre não transforma a vida de ninguém. Milagre pode até transformar por fora, mas só a palavra transforma por dentro.
Lugares que são movidos por milagres atraem multidões de gente curiosas. Lugares que são movidos por milagres atraem multidão de gente atônita e admirada. Mas só onde prega a palavra, multidões se convertem, multidões se rendem e multidões são transformadas. Hoje nós temos uma multidão de gente admirada. Admirada com a técnica, admirada com a beleza, admirada com tudo. Uau, uau, uau. Vai para as redes sociais, uau. Os influenciadores fazem tour dentro das igrejas. Uau, que lindo, lindo, que lindo. Hoje nós temos multidões de gente admiradas, mas ainda o que transforma, ainda o que muda, ainda o que converte, ainda é a palavra de Deus. Só foram transformados aqueles que aceitaram, irmãos, porque não adianta ouvir e não aceitar. Só foram transformados aqueles que receberam, não adianta ouvir e não receber. Muitas pessoas, quase 5.000, se no primeiro sermão de Pedro, 3.000 se renderam ao Senhor. No segundo sermão, quase 5.000. É provável que não seja 5.000, mas subiu para 5.000. Então não foram 5.000, foram 2.000. 2.000 pessoas. É praticamente a interpretação que eu faço. Posso estar equivocado, mas o mérito da palavra não é em nenhum momento anulado. Se foram 5, se foram 2, o que importa é que a palavra foi pregada. Eles aceitaram, subiu o número, e no versículo 5, eles se reuniram em Jerusalém. O sumo sacerdote, com toda a corja religiosa da época, perguntou para Pedro e João no versículo 7, com que poder, ou em nome de quem, vocês estão fazendo tudo isso aqui? Agora olha o versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, Jesus amado, presta atenção, estava diante de Pedro, irmãos, estava diante de Pedro, o sumo sacerdote. Não, só para você ter ideia, não estava diante de Pedro o sacerdote, ou um sacerdote, não estava diante de Pedro um homem do baixo calão da religião, não, estava a autoridade máxima da religião. Se fosse hoje no catolicismo, o Papa estava diante de Pedro. Se fosse hoje em outras religiões, a autoridade máxima da religião estava diante de Pedro. E ele apontou o dedo na cara de Pedro e disse: com que poder, com que autoridade você está fazendo isso aqui? E Pedro, cheio do Espírito Santo, que não tem medo de dedo na cara de ninguém, ele cheio do Espírito Santo, ele fala abertamente para ele: é em nome de Jesus que eu faço tudo isso, não há salvação, versículo 12 por favor, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, debaixo do céu, nem em outro lugar, que possamos ser salvos, é em nome de Jesus, o que eu fiz está feito, é em nome de Jesus que esse homem está de pé, é em nome de Jesus que eu vou continuar pregando o Evangelho, e vocês não podem me impedir. Ao verem, 13, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus, e vendo com eles o homem que fora curado, não tinha nada que dizer o contrário. Mandando sair o sinédrio, consultaram entre si, dizendo: o que nós faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, não dá para negar. Mas para que não haja maior divulgação, diga, maior divulgação. Você sabe que o capeta não quer? Que você não divulgue. Você sabe o que o diabo não quer? Que você não fale.
Ele quer que as coisas aconteçam e você fique calado. O diabo, propondo pela boca do sacerdote, fala: para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los. Diga, ameaças. O capeta quer nos ameaçar para a gente se calar. O diabo quer nos ameaçar para a gente ficar de boca fechada, para que não falem mais neste nome. Porque ele sabe que quando a gente fala o nome de Jesus, alguma coisa acontece. Ele sabe que quando a gente anuncia o que Jesus faz, meu Deus, pessoas se rendem, o nome de Jesus é glorificado. Versículo 18: chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Outras palavras: vem cá Pedro, vem cá João, nós não vamos bater em vocês não vamos prender vocês não, mas eu vou te fazer uma coisa: ai de vocês se continuar falando desse nome, viu? Ai de vocês se continuarem pregando esse nome aí, não falem mais e não ensine mais esse nome. Versículo 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. De novo, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. De novo, porque você não entendeu, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pode ameaçar, mas ainda eu vou falar de Jesus. Pode nos ameaçar, mas ainda falaremos do nome, do poderoso nome de Jesus. 21, depois ameaçando mais ainda. Diga, mais ainda. Ameaçar só não basta, tem que ameaçar mais. Ameaçar só não basta, tem que impor mais medo. Ameaçar só não basta, tem que ameaçar censurar. Ameaçar só não basta, tem que ameaçar prender. Vai chegar um tempo no nosso país que isso será cada vez mais intenso, mas Deus tem uma geração de João e de Pedro de pé, que não vai deixar de falar do nome, do poderoso nome de Jesus. Ameaçando mais ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Olha que coisa impressionante, quanto mais eles ameaçavam, mais eles pregavam, e quanto mais eles pregavam, mais o povo glorificava. Quanto mais eles ameaçavam, mais eles ensinavam, e quanto mais ensinavam, mais o povo glorificava. Pode tentar calar a igreja, mas a igreja vai continuar pregando. Pode tentar calar o povo de Deus, mas o povo de Deus continuará glorificando. Pode ameaçar parar a igreja, mas a igreja continuará triunfando, porque a igreja não carrega o nome de um homem, a igreja não carrega o partido político, a igreja carrega o nome de Jesus, o nome de Jesus. Conclusão: esse homem que entrou mostra essa geração caída precisando de Jesus. Você está só admirando o milagre que alguém recebe, a cura que alguém recebe, a salvação que alguém recebe? Ou você está anunciando o poderoso nome de Jesus? Qual é o lado que você está? Você está do lado dos espectadores, dos admiradores? Ou você está do lado daqueles que falam, que anunciam o poderoso nome de Jesus? Admiração só não basta, viu, irmãos? Tem que aceitar a palavra. Pega essa visão, viu, irmão? Admirar só não basta, tem que receber a palavra. Tem gente que vem na igreja e fica admirado com as coisas, mas se a palavra não chegar no teu coração e promover mudanças, não serviu de nada. Não serviu de nada você sair da tua casa, chegar aqui e ficar admirado com os louvores, admirado com o pastor, admirado com as luzes, admirado com um monte de coisa. Mas se a palavra não acendeu o seu coração, se você não recebeu a palavra, não funciona. Evangelho é palavra na alma. Evangelho é transformação do lado de dentro. E só quem faz isso é o nome de Jesus.
Eu convido você a ficar em pé. Senhor, diante da sua presença estamos, e eu quero mais uma vez tributar a Ti toda a honra e glória pelo Seu poderoso nome, Senhor. Nós entendemos a importância dos milagres, nós sabemos que esse nome tem poder de curar, mas o milagre não substitui a palavra. O milagre é uma plataforma onde a palavra se levanta. O milagre é o altar onde a palavra se destaca. A palavra cristocêntrica, a palavra que aponta para Cristo. E é esta palavra que tem que ser ouvida. Os milagres nós vemos, mas a palavra nós ouvimos. Os milagres nós admiramos, mas a palavra nós nos convertemos. Os milagres nós ficamos boquiabertos, mas é a palavra que mexe com a gente e que nos transforma por dentro. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que precisa, Senhor, de tempos de refrigério, de mudança, de arrependimento, de conversão, essa palavra é poderosa para fazê-lo. Não sou eu, não é meu nome quem faz, mas é o seu nome, o poderoso nome de Jesus. É no teu nome que eu prego, é no teu nome que eu anuncio, Senhor, e eu creio que é esse nome que vai transformar e converter os nossos corações. Portanto, Senhor, fica aqui esta palavra, e que a gente se levante nesta noite, se arrependa dos nossos pecados, e voltemos para a presença de Cristo, e haja tempos novos de refrigério sobre a nossa vida e família. Um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo completamente diferente. Se até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor continuará nos levando. Se até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor continuará ajudando, porque o Senhor é fiel, ainda que a gente seja infiel. O Senhor é bom, ainda que haja maldade dentro de nós. O Senhor é vivo e poderoso e nos sustenta diante da sua presença. Se tiver alguém aqui nessa noite que se arrepende, que muda sua mente, seu coração, e que quer voltar para Jesus como seu Senhor e Salvador, se voltar para Ele, você pode sair do seu lugar e vir a este altar, para que haja um tempo de refrigério na sua vida. Você que nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você pode vir agora. Ou você que está afastado dos caminhos de Jesus, há um tempo de refrigério para a sua vida hoje. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você. Enquanto isso, a igreja, com os olhos fechados, vai pedindo autoridade ao Espírito Santo para ser como João e Pedro. Se você deseja essa autoridade espiritual, como João e como Pedro, comprometidos com a oração, comprometidos com o Deus da oração, carregar uma unção para onde for, o Espírito Santo me autoriza a pedir nessa hora uma autoridade espiritual, uma unção espiritual. Onde a gente andar, por onde a gente for, aonde Deus nos levar, coxos se levantarão, coxos se levantarão. Pessoas que estão no pecado, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na prostituição, não conseguem entrar no templo porque estão presos nas migalhas de Satanás. Se você carrega essa unção, se você carrega esse nome, Deus vai te levar por lugares que estes coxos se levantarão, que pessoas te ouvirão e receberão a palavra da boca, da sua boca. Estende por favor as suas mãos, porque eu sinto o Espírito Santo aqui agora, e Ele me autoriza a orar. E nessa oração eu lhe peço para você, Pedro, para você, João, para você, irmão, para você, irmã, representantes de João e Pedro aqui, representantes de Jesus aqui, onde vocês forem, onde Deus levar vocês, vocês vão carregar uma autoridade espiritual, vocês vão carregar o poderoso nome de Jesus. Não é o nome de uma igreja, não é o nome de um líder, não é o nome de um pastor, é o nome poderoso de Jesus.
vocês levarão em todos os lugares este poderoso nome de Jesus. E assim como Pedro declarou, nós não vamos deixar de dizer, nós não vamos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos, mesmo sob ameaças, mesmo sob intimidações, anunciaremos o poderoso nome de Jesus. Se você entende essa verdade, se você entende esta palavra, receba essa autoridade espiritual sobre a sua vida. Se você entende esta palavra e esta verdade, pode sair daqui debaixo dessa unção sobrenatural. Não deixe de dizer, não deixe de pregar, não deixe de falar, porque o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, Ele fará grandes coisas, Ele fará grandes coisas.